Pois é, irmãos, antes de eu iniciar a próxima leitura aqui, o propósito das promessas de Deus, eu queria ler com os irmãos esses dois textos importantes aqui. É João 14, 23, né? Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, viu? E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém ama Jesus, né? Eu amo Jesus, você ama Jesus, guardará a minha palavra. Não importa o que aconteça, a palavra do Senhor tem que ser guardada dentro de mim, dentro de você. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Tudo fora pode mudar, mas dentro de mim nada vai mudar. Porque eu quero mostrar para Jesus que eu amo e guardaria a sua palavra. Você judeu diz assim: por que eu tenho que ouvir Jesus? Porque ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Jesus foi um porta-voz do Pai. Ele é a voz do Pai para nós na terra. Ele pega a Torá, que é o chamado Velho Testamento, e nos esclarece o que é importante para nós. Então temos que ouvir Jesus. E uma das palavras que Jesus diz, aqui tem esse texto, e também tem um 15:10. Eu vou ler aqui também 15:10, outra palavra de Jesus. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, esses mandamentos é o de Jesus, mas está relacionado com os mandamentos do Pai. Ó, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, os mandamentos do Pai, né, é os mesmos que Jesus nos ensina. É os mesmos. Mas é adicionado algumas coisas mais. Ele enfatiza que isso é importante. Então, aí nós temos que guardar também os seus mandamentos. O seu exemplo, a sua maneira de agir, a sua força. Como eu disse no começo, né? Muitos discípulos podem ter questionado: por que você foi provocar as autoridades para ter morrido? Não aceitava a morte súbita e instantânea, que é a retirada do Senhor Jesus do meio deles. Mas ele cumpriu aquilo que Deus lhe mandou fazer, e vocês não entendiam. E Deus amava o Senhor Filho porque ele fazia justamente o que seu filho queria, o que seu pai queria. Depois ele voltou para eles, depois de morto, ele retornou. Judeu, você não sabe, não, mas Jesus veio em espírito e depois se transformou. Ele não se transformou. Ele adquiriu um corpo para se apresentar para o seu discípulo. Materialmente, tocaram nele, pegaram nas feridas, pegaram em tudo que... Ele disse: olha, eu morri, mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Porque ele agradou o Pai. Quem agrada o Pai tem recompensas inimagináveis. Mas depois de ter falado com seus discípulos, ele não ficou aquele corpo perambulando para lá e para cá, não. Aquele corpo desaparecia. Porque ele era vivo no Espírito. Ele estava na imagem de Deus, ele estava como os anjos. É isso que nós temos que entender. Então, você que é cristão, que segue a Jesus, deve guardar as palavras de Jesus para mostrar que realmente nós o amamos. Que não adianta de boca, eu amo a Jesus, mas na hora da prova, as palavras de Jesus ficam lá para trás. Esquece. Não é assim. Não é assim. Vamos para frente, né? Para que Deus vai nos ensinar mais ainda. Aí diz assim, ó, o propósito das promessas de Deus. Também dá para ver. Eu não sei se eu estou parecendo bem, né? Pois é, tá aqui. Diz assim:
Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Vamos para a conclusão, né? Está aqui embaixo, tá vendo? Conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessas é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das suas promessas. Mas um dia mais relevante é reestreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Os seres humanos são limitados, tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas promessas, das suas preciosas promessas. Bom, encerramos aqui a leitura desse texto, mas vamos comentar também, né? O propósito das promessas de Deus. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, né? Aí ele cita aqui Gênesis 1, 27 ao 30, né? Quando Deus faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, né? Abençoou eles, mandou eles encher a terra, pessoas como eles, perfeitas, imagem e semelhança, em várias partes da terra, cada um tem a sua vida, cada um cuida da sua terrinha, plante seu. Mas infelizmente, aqueles ideais de Deus, né, com seus propósitos, com Adão e Eva, foram corrompidos, né? Foram corrompidos. Inclusive havia a ordem de Deus. Deus disse: olha, como de toda árvore, menos do bem e do mal, árvore do bem e do mal. Aí houve aqui a desobediência. Mas não foi só a questão da desobediência. A árvore do bem e do mal, ela também tinha nela o bem e o mal. O bem e o mal. Ela tem um poder de liberar o mal, o saber do mal e o saber do bem, né? Mas o bem, ele já sabia. O mal, ele também sabia. Mas quando a palavra de Deus fala saber, a palavra hebraica para saber aqui é desfrutar, é sentir, é provar, né? É isso que é o saber, né? Que intelectualmente você pode saber, mas provar, sentir o mal, isso eles não podiam saber porque nele estava a perfeição e as bênçãos de Deus, né? Aí o Senhor houve a corrupção, Deus destruiu o mundo, trouxe um dilúvio e deu a Noé, meu Deus, né, a chance de começar tudo de novo, né? Nos abençoou. Depois Deus fez aliança com Abraão, tem propósito aí, né? Exatamente. Isso tudo Deus tem cumprido. Então esses foram os estudos da nossa revista aqui, né? Vamos para revisando o conteúdo, né? A pergunta aqui, olha as perguntas aqui, ó, né? Tá para ver aí? Então temos a pergunta: por que a palavra de Deus não retorna para ele vazia? Porque Deus é zeloso em cumprir, né? Ficar vigiando cuidadosamente para fazer o que ela diz, né?
2. Em relação às promessas, o que é dominante no Novo Testamento? Bom, em relação às promessas, o que é dominante no Novo foram cumpridas, as promessas foram cumpridas na Nova Aliança, né? As promessas de Deus do Velho Testamento foram cumpridas no Novo Testamento. Muitos judeus dizem que não foram cumpridas. E é verdade, nem tudo foi cumprido. Tem coisa ainda que há de se cumprir, vai se cumprir. Não foi cumprido tudo, mas vai ser cumprido, tá? Vamos para a próxima pergunta, 3. O que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém, né? Eu tenho que lembrar aqui que promessa gera uma esperança, né? Quando as pessoas estão sem esperança, houve uma promessa, aumenta a fé, aumenta a esperança. Mas aí tem uma carta do apóstolo Paulo que diz que uma vez que a promessa se cumpre, aí não precisa, aquela esperança acaba. Tudo aquilo que Deus promete, quando ele cumprir, pronto, acabou. Tem que prometer outra coisa, porque aquela já foi realizada, né? Então nós temos que aprender a nos alegrar com cada sinal que Deus manifesta em nossa vida, cada bênção que Ele te dá, cada coisa que Ele te faz. Olhe com os seus olhos da fé e contemple e se alegre, porque o efeito de Deus fazer aquilo é te fazer você enxergar e ter alegria. Porque o prazer das promessas cumpridas de Deus é a alegria de vê-la realizar. Entender que Ele fez. Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que aprender. Né? Aprenda a se alegrar com as promessas cumpridas de Deus. E as que vão se cumprir, é certo que se cumprirão. Né? É certo que vão se cumprir, tá bem? E por último, a pergunta: o que são as promessas incondicionais de Deus? Independente de circunstância, de tempo, de atitude do destinatário. E o que são promessas condicionais, que dependem das circunstâncias e tempo de atitude humana para se cumprir ou não. Então, tem promessas que dependem de você. Obedeça a Deus, tome o lado do Senhor, ame-o e Ele vai cumprir suas promessas, tá bem? Aqui nós estamos encerrando, né, esse capítulo 1, as promessas de Deus, tá bem? Capítulo 1, as promessas de Deus. Foi estudado no dia 6 de outubro. Como era o dia da eleição, nós estamos estudando hoje. Aí depois eu vou lançar um vídeo falando no segundo capítulo, né? Qual é o segundo capítulo? Isso, as promessas de Deus para Israel, tá? Tá bem? As promessas de Deus para Israel. Isso será, eu mandarei outros grupos de vídeos, eu não gravei tudo de uma vez, em partes, né? Mas depois eu vou colocar numa playlist cada capítulo, tá bem? Isso aqui vai além do local físico onde eu estava ensinando a todos os meus irmãos amados e queridos, né? Eu posso dizer assim: não perca a sua fé nas promessas de Deus, tá bem? Em breve Deus vai estar providenciando o que é preciso para esse local, e porque é muito gostoso estar presencial na igreja, porque depois dessa palavra maravilhosa, nós ia fazer o quê? O que nós costumamos fazer? É comer nosso pão, nosso café, nosso bolo, nos abraçarmos, nos confraternizarmos. Isso não vai acabar, isso Deus vai trazer de volta, pode confiar, viu? Deus abençoe a todos, é o nosso pastor Didi, e a sua viagem que está fazendo a São Paulo, que Deus abençoe de prosperidade a ele, e as nossas irmãs guerreiras aí do Ministério Monte dos Profetas. A paz do Senhor.